Europa. E depois de perderem uma batalha naval contra o Império Britânico, ele ficou puto e declarou o bloqueio continental. Portugal falou beleza, mas continuou fazendo negócios com os ingleses. Daí Napoleão ordenou que Portugal declarasse guerra contra o Reino Unido, ou eles iriam invadir e tirar o rei do trono. E aí Portugal ficou em uma situação difícil. Eles poderiam tentar lutar contra Napoleão, porém seria difícil Portugal ganhar. Talvez, ninguém sabe. Ou eles poderiam simplesmente se aliar ao Napoleão e declarar guerra ao Reino Unido. Mas Portugal e Reino Unido eram melhores amigos desde sempre, ou desde 1386. Inclusive, os ingleses ajudaram Portugal a ser independente quando Portugal ainda era um condado. Sem falar que, se os britânicos quisessem, eles poderiam bloquear o acesso de Portugal ao Brasil. Isso seria horrível para Portugal. Enfim, com isso, eles optaram pela terceira alternativa: pegar toda a família real, os nobres, enfim, todo o pessoal importante e ir para o Brasil, escoltado pelos ingleses. Quando os franceses e os espanhóis chegaram em Portugal, o pessoal já estava no mar, vindo para o Brasil. Daí mesmo invadindo Portugal, não tinha como eles destronarem o rei. Os portugueses, no entanto, não gostaram muito disso e se sentiram abandonados. Enfim, Napoleão invadiu Portugal mais umas 2 vezes, e os portugueses, com a ajuda dos britânicos, resistiram e lutaram. Em 1814, Napoleão foi finalmente derrotado, tirado do poder e banido para uma ilha no Mediterrâneo. No ano seguinte, ele retorna, assume o poder e tenta fazer a França grande novamente. Porém é rapidamente derrotado e banido para outra ilha, desta vez bem mais longe. Porém o pessoal parece que estava gostando de ficar no Brasil e não estavam querendo voltar agora. Então neste mesmo ano o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um reino. E esse reino era unido com o de Portugal, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital no Rio de Janeiro. Os tugas não curtiram muito isso e exigiram a volta do rei, até porque Portugal estava sendo administrado pelos ingleses. As pressas se sobre as várias lutas em 29 de dezembro de 1807. Na comitiva havia Dom João, sua mãe, Dona Maria, a princesa Carlota Joaquina, as crianças, Dom Miguel, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Assunção, Dona Ana de Jesus, Maria e Dom Pedro, o futuro imperador do Brasil, e mais de cerca de 15 mil pessoas, entre nobres, militares, religiosos e funcionários da coroa. Sua família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles, vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito nele. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, Príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente.